Olá pessoal, vamos imaginar o seguinte, algo mais importante do que economicamente a relação que um país tem com os outros países, quais são as importâncias que existem do tratamento que um país faz com os outros em suas relações de negócios, transações econômicas. Você sabe que um país ele tem o seu lado interno e tem o seu setor externo. Essas relações de negócios, transações econômicas que um país mantém com os outros diversos países, elas precisam ser registradas, contabilizadas, para que o país possa identificar como é que está a sua situação perante o mercado externo e da influência que existe o lado internacional sobre as questões econômicas. A pergunta que se faz é a seguinte, muito simples. Quais são os tipos de negócios de natureza econômica que um país mantém com os outros países? Eu vou dizer que são pelo menos dois tipos de negócio. Vou classificar em dois blocos. Há umas transações correntes. Transações correntes quer dizer, correntemente se faz de um país com os outros países, chamado assim o resto do mundo. Um país mantém transações com o resto do mundo de formas correntes, são as transações correntes. Então esse termo correntes vai dar a ideia de correntemente. Sua conta corrente no banco é sua conta que correntemente você faz uso, deposita, tira. Então, dessas transações correntes você tem o país compra produtos lá fora, o país vende produtos lá fora, o país compra à vista, compra a prazo. Quando ele compra produtos lá fora, todo mundo sabe, nós estamos falando de importações, comprando produtos, bens finais. Então, são as chamadas importações. Quando ele compra, esses bens finais podem ser também bens que serão transformados, são bens finais ou intermediários, como por exemplo, ele compra petróleo. Petróleo ele é utilizado para a produção industrial, para uso como combustível. Então ele importa as importações. Por outro lado, quando ele vende, a gente já sabe também, chama-se as exportações. Então, esse é um tipo. Há outras transações correntes, quais são? Imagina eu gosto muito de falar assim, não sei porque eu gosto de falar nisso, nem sou do ramo. Mas imagina a escola de samba. A escola de samba ganha campeã no carnaval, então ela pega notoriedade, fica famosa, e aí vão trabalhar lá fora, vai para a França, a bateria da escola de samba foi fazer um show na França, então está prestando o quê? Um serviço, vai lá, show, recebe uma remuneração por isso. Então, está exportando um serviço. Um jogador de futebol, quando vai jogar bola na Itália, Espanha, essa coisa, está prestando um serviço, jogar bola lá, um serviço, um entretenimento. Então, ele recebe dinheiro lá de fora. Então, as transações correntes são aquelas que envolvem compra e venda de bens ou transações de serviços. Então, nesse sentido, envolve os produtos e serviços que estão sendo negociados e também uma contrapartida financeira. Tudo envolve entrada ou saída de moedas, notadamente o dólar, que é uma moeda internacional, que é uma moeda que todo mundo em geral aceita, certo? Então a ideia é, precisamos registrar as transações que um país faz com o mundo e essas transações podem ser correntes. Há outras transações que não são exatamente correntes, pelo menos não são classificadas assim. Que tipo de outras transações um país faz com os outros países? Sabemos, normalmente o Brasil pega dinheiro emprestado de outros países, Estados Unidos e por aí vai. Também empresta. O Brasil não só pega empréstimo, como também concede empréstimos. Então, em determinadas situações, a gente tem a realização de empréstimos internacionais, quando um país toma dinheiro emprestado ou quando ele concede empréstimos. Há também as transações de financiamentos. Então, as transações que envolvem capitais financeiros são aquelas aliadas a empréstimos, financiamentos, pagamentos de dívidas anteriores.
Portanto, também são volumes expressivos, entrada e saída de dinheiro, são negócios. Então, a gente precisa registrar tudo isso direitinho. Então, entre essas, existem outras que a gente vai colocar aqui. A ideia qual é? A ideia é como que a gente vai registrar as transações econômicas que envolvem o nosso país com o resto do mundo. O local que se faz isso é chamado balanço de pagamentos. Balanço de pagamentos, portanto, é o registro de todas as operações de natureza significativa, né? De todas, em tese de todas, que um país mantém com os outros países. São as transações, então, correntes. Dadas pelas exportações. Exportações de quê? De bens. O Brasil exporta café, o Brasil exporta soja, né? Produtos, frango industrializado, já industrializado, o Brasil exporta automóveis, o Brasil exporta até avião. Então, todas as exportações de bens. Há de se lembrar que pode também importar. As importações. O Brasil importa trigo da Argentina, uma parte de trigo dos Estados Unidos, importa componentes de computador, importa uma opção de coisas também, né? De todos os lugares, tantos países, né? Sabemos que o país faz importações. Nas transações correntes também tem as mesmas exportações e importações, mas não de bens, mas agora de serviços. Quais serviços? Por exemplo, imagina que o Brasil tem um café que é exportado de navio. Imagina que ele quer exportar e vai, por exemplo, o frete, quem vai pagar é o país que está importando. Então ele vai pagar o frete. Frete é um serviço, o serviço de transportar alguma coisa de um lugar para outro. Portanto, é um serviço. E aqui você tem, por exemplo, fretes. Nós vamos elencar aqui os principais itens. Então, essa é a ideia. Transações correntes envolve aqui saída de bens ou envolvimento de serviços e também a contrapartida, que é talvez muito importante, é a questão financeira. Entra e sai dólares ou outras moedas, principalmente os dólares, correto? Que é a moeda internacional. Segunda situação em que a gente precisa registrar essas operações de natureza econômica, financeiras, são as transações de capitais. Transações que envolvem capitais financeiros. Transações de capitais. Aqui o capital financeiro. E aí a gente leva empréstimos em consideração. A gente leva em consideração os empréstimos, os financiamentos, pagamento de dívida, os principais. Quando a gente fala pagamento de dívida, a gente tem um termozinho que nós utilizamos, que aqui a gente chama de amortização. Então, são as amortizações. Vamos elencar direitinho. Então, você pode perguntar qual é a diferença de empréstimo para financiamento. O empréstimo não necessariamente está ligado à compra de algum produto. Eu vou pegar um dinheiro emprestado do banco sem estar comprando nada. Depois eu uso onde eu quiser, onde eu precisar. O financiamento, em geral, está associado à aquisição de um bem. O Brasil fez um contrato de importar trens japoneses durante 10 anos. Vão ser financiados esses trens. Então, com uma natureza diferente, uma classificação diferente. E a amortização é pagamento de dívida. Amortizar, morrer, acabar, extinguir, exonerar a obrigação que teria financeira. Chama-se amortização. São envolvimentos financeiros, portanto, a gente separou. Então, essas transações são transações de um país com os outros países. Vamos agora, estamos aptos para fazer a definição de balanço de pagamentos. É uma definição assim, abstrata, mas que agora você vai entender diante desse conceito dado, que a gente está dando aqui, da fundamentação. Diz-se que o balanço de pagamentos é o registro sistemático, olha, um modo de fazer sistemático,
de transações entre residentes e não residentes. Então, balanço de pagamento é o local onde se faz o registro sistemático de transações que envolvem residentes e não residentes durante um determinado período de tempo. Então, essa definição está quase que caiu como uma luva no nosso entendimento. O que a gente precisa agora é só saber distinguir o que é um residente de um não residente. O que é residente? A ideia de residente é aquela pessoa física ou jurídica que reside, que está no país de forma permanente, definitiva, sem vislumbrar que vai sair desse lugar ou não. Não residente é tudo o contrário disso. Então, se você mora no Brasil, você é um residente, mora no Brasil. Se você vai para os Estados Unidos fazer uma viagem de 1 semana, 2 semanas, você é um residente do Brasil ou um residente dos Estados Unidos? Você é um residente do Brasil, porque lá nos Estados Unidos está de forma temporária. O turista que vai vir aqui para as Olimpíadas, ver o Brasil ter recorde de medalhas de ouro, o que ele vai ser aqui dentro? Ele está comprando e gastando, mas ele é um residente do Brasil ou não? Não, ele é um não residente do Brasil. Quando eu falo não residente do Brasil, tudo se passa como se ele estivesse aonde? No país de origem. Então, observa, se a pessoa vem aqui para o Brasil passar umas férias e compra uma Coca-Cola, na lógica, se ele está passando as férias, é um não residente, é um turista. Se ele compra uma Coca-Cola, essa Coca-Cola que ele comprou, em tese, como se ele estivesse lá no lugar de origem dele, estivesse importando essa Coca-Cola que foi fabricada aqui no Brasil. Então, todas as transações de um residente são transações do país. Todas as transações dos não residentes são entendidas como se fosse fora do país, estando ou não no país de origem. Então, essa que é a sistemática. Então, nós vamos fazer, o que nós vamos fazer nesse breve espaço de tempo? Nós vamos fazer a estrutura do balanço de pagamentos, vamos dar um exemplo de como se faz o registro das contas do balanço de pagamentos. Porque quase sempre, ou em grande parte das vezes, você não está interessado nisso, esse não é o seu motivo principal, mas quase sempre cai uma questão de prova nossa para fazer uma operação referente a balanço de pagamentos. Então, com essa aula, você vai ter todo o subsídio para, de acordo com o livro que você vai ler, livro é feito para ler, a aula só, essa visual não adianta, é pouco, é para ajudar a leitura dos livros, você vai conseguir matar se cair uma questão nos livros didáticos. Quase sempre cai, ou boa parte das vezes cai. Tá? Também não quero ser cobrado. Não caiu, professor, você disse, ó. Quase sempre cai, às vezes eu esqueço de colocar, certo? Muito bem, vamos lá fazer a estrutura do balanço de pagamentos. Bom, nós aqui temos na ideia, nosso raciocínio está, o Brasil faz transações correntes, econômicas correntes e transações financeiras. Então vamos lá. Primeiro, o balanço de pagamento, a estrutura dele é dada por vários itens. Veja, primeiro item, eu vou chamar um item que envolve as exportações, vou botar aqui, exportações. Por que você está botando esse X? Pô, nunca vi alguém escrever uma segunda letra com letra maiúscula. A ideia aqui é tipo, chamar a atenção que esse X é como a gente representa as exportações em macroeconomia, exportações. Então, quando o país exporta, a gente registra nesse item número 1. Nesse item número 1 também tem o quê? As importações. As importações. Importações, tudo de bens. Aqui são as importações de bens. A esse item que você conhece, item número 1, é um balanço, também é chamado de balanço. Balanço comercial. Professor, eu gosto de perguntar. Muito bem. Por que nós chamamos de balanço de pagamentos e agora está chamando um item do balanço de pagamentos como balanço comercial? A ideia é que esse registro segue um método contábil. Que método contábil? Falando assim, talvez você não entenda, né? Ou ache chato de ouvir isso. É aquele método das partidas dobradas. Se eu registrar mais 50 numa operação, eu vou ter que casar o sinal ao contrário, registrar a dobrada, né? Ao contrário, menos 50. Ao um crédito, vou registrar também um débito,
Para quê? Para que na metodologia toda a soma dê zero, fique equilibrado. É um método contábil, não é difícil que a gente vai fazer aqui, é super simples, não tem aquelas coisas assim que às vezes a gente fica enrolado na contabilidade, aqui é super simples. Eu vou te dar 2 mecanismos pelo qual você praticamente vai acertar qualquer dado para lançar o balanço de pagamentos. Por enquanto, vamos observar, o balanço comercial é a situação das exportações e das importações. Na prática é ver quanto o país exportou e ver quanto o país importou. Se as exportações em dólares, por exemplo, for maior do que as importações, se as exportações em dólares, for superior às importações, a gente diz que o balanço comercial é superavitário. Houve um superávit. Ao contrário, se as exportações forem menores do que as importações, é o conceito de déficit no balanço de pagamentos. Então, o que você acha? O Brasil tem, em geral, a balança comercial do país é superavitária ou deficitária? Em geral, ela é superavitária. O Brasil exporta em valores mais bens do que importa. Em geral, é assim. Países mais desenvolvidos são assim. Em geral, exporta mais bem do que importa. Nós já vimos aqui, você vai pensar, vai consultar, pode ver pela internet, tudo que o país exporta hoje é fácil, simples, bota no Dr. Google, né, Saravá, que tem tudo nele, né, você encontra os itens de exportação e importação. Segundo item, nós vamos chamar balanço de serviços. Balanço de serviços. Muitas vezes você ouve no noticiário, na televisão, na mídia, nos jornais televisivos, que o Brasil teve um superávit balanço comercial, teve um déficit. Por exemplo, petróleo. Quando o Brasil importa petróleo, vem esse item aqui. Várias vezes o Brasil teve déficit no balanço comercial pela conta petróleo ter subido muito, crise do petróleo, essas coisas assim. Então você tem esse saldo, às vezes sobe, diminui. Mas olha só, se te falarem, o balanço comercial do Brasil foi deficitário, foi déficit, significa você concluir que o balanço de pagamentos foi deficitário? Não pode concluir nada. Por quê? O balanço de pagamento é um conjunto de itens de transações econômicas. Aqui são só o quê? O balanço comercial, as transações que envolvem bens. Há de se observar as transações que envolvem serviços. Que tipo de serviço? Os fretes internacionais, navios, né? Frete de navio, avião. Quem paga? Foi o Lloyd brasileiro que está fazendo isso, navio brasileiro ou não? Então tem os fretes internacionais para levar produtos ou pessoas de um lugar para o outro, né? As viagens internacionais, serviços de turismo, hotéis que prestam serviço para turismo, viagem, agências de viagem, tem todo aquele mecanismo natureza internacional. Os fretes, então, tem. Então, nós temos também aqui, ó, importante, os juros da dívida, juros internacionais, pagamento de juros ou recebimento de juros. Professor, juros é um serviço? Claro que é. Os juros é um serviço. Imagina que eu chego para você e falo assim, me presta R$100, vou te pagar R$10 de juros. Legal. O que significa esse R$10 de juros? É o serviço que eu estou te prestando do dinheiro que eu estou te oferecendo por alguns minutos, alguns momentos. Os juros é o serviço do empréstimo do dinheiro. Você vai devolver o dinheiro para mim e os juros é a remuneração desse serviço. Então, os juros são classificados como serviços. Outro componente importante aqui, os lucros das multinacionais, por exemplo. Os lucros que envolvem o quê? Remessa de lucro para fora ou entrada de lucro para o país. Você tem uma Mendes Júnior, empresa, né, do ramo de construção, né, vai lá para fora, para a África, investe, faz estrada, não tem lucro. Se ela não traz lucro para a matriz, para a principal, o dono daqui, os acionistas e tal, tudo aqui dentro, então vem lucro lá para fora. Quando você tem, suponha, a GM é uma multinacional dos Estados Unidos. Então, o lucro que ela tem aqui dentro, ela não remete, você sabe disso, ela remete lá para fora, então está aqui no balanço de serviços, certo? Tem outros itens, né? Remuneração do trabalho internacional, remuneração sobre mão de obra, né? Mão de obra, está no livro didático,
né? Não vou ser tão aqui perfeito na hora de escrever isso, que você pode consultar o livro didático. A ideia é, jogador de futebol, artista, vai prestar né? Qualquer pessoa que vai prestar um serviço lá fora, se receber dinheiro, entra dinheiro para o país. Se ele trouxer o dinheiro para cá, certo? Você vai lá para fora, ganhou um prêmio, ganhou um dinheiro em dólar, você traz para cá, entrou dinheiro. E por aí vai, né? Esses, salvo algum esquecimento, são os principais itens do balanço de serviços. Bom, as transações correntes são todos esses itens aqui, mas falta só mais um. É que há transações de um país para o outro, um país remete bens, ou até pode prestar serviços, sem que envolva o pagamento desses bens e serviços em transação, negociados. Imagina, no Haiti, o Haiti teve um terremoto, aí o Brasil resolveu entregar vários remédios, cobertores, ajuda ao Haiti. Essa ajuda foi de graça, não foi sem remuneração nenhuma. Então ela doou. Quando um país doa alguma coisa para outro país, é uma transação de países. Então ela é registrada também no balanço de pagamentos, com um item que eu vou chamar de item 3. Chamar de transferências ou transações unilaterais. Transações unilaterais. Unilaterais. Também conhecida como donativos, doações. Um país doa, pode doar em equipamentos, como pode doar financeiramente. O Brasil teve aquela época de Friburgo, Petrópolis, teve aquela enchente. Os Estados Unidos parece que mandou $50 mil. Mandou uma mixaria. Tudo bem, né? Mas mandou em dinheiro. Então, com a doação não tem contrapartida, não é obrigado a devolver. Doações são realizações unilaterais. Quando você doar alguma coisa para um parente, um amigo seu, você só está doando, não está recebendo nada. Por isso esse termo unilateral. Pois bem, aqui completa-se as transações correntes, portanto eu chamo o item 4. O item 4 é chamado saldo do balanço de transações correntes. Lembra? Correntemente utilizadas. Esse é o item 4. Todo esse saldo do balanço de transações correntes, se você ouvir falar, esse saldo ele é positivo ou negativo? Positivo. Logo, o balanço de pagamentos é positivo? Não sei, certo? Para eu saber se o balanço de pagamentos é positivo, é superavitário, eu preciso conhecer o quê? Todos os itens. Até aqui é parcial o nosso resultado de balanço de pagamentos. Parcial. Aqui, por um acaso, a sua filmagem está me vendo minha calça, minha camisa, a mim como um todo. Possivelmente poderia ser igual o William Bonner. Agora você já não vê mais que ele anda. Mas antigamente, de assistir os noticiários, você via o quê? O cara de paletó de terno. Como é que você ia garantir que ele podia estar de bermuda, fazendo noticiário? Então, a mesma coisa aqui. Ó. Aqui você está vendo só uma parte. É possível que o resto lá esteja descoberto. Então, por enquanto, é parcial. Não pode se deduzir nada daqui. Você não pode olhar um apresentador que só aparece a parte de cima e deduzir o que está de baixo. Pode ser que esteja de paletó e de bermuda. Correto? Basta não aparecer. Portanto, aqui a gente precisa... Quais são os elementos que faltam? Vai faltar o elemento 5. O quinto item, que é o chamado balanço de capitais autônomos. Autônomos quer dizer o quê? Tem força própria, operação própria. A gente chama balanço, se você é muito sutil, muito preciso, pode chamar balanço ou balanças. Normalmente se chama balanço ou balança, não vamos aqui discutir isso. Aqui para a gente discutir seria o sexo dos anjos, né? Então, balanço ou balança é a mesma coisa. Pode ter as duas ideias que são consistentes com o conceito. Então, balanços autônomos são os itens referentes a empréstimos, que nós falamos, financiamentos, empréstimos, os financiamentos e as amortizações. Meu giz está acabando, eu estou economizando aqui, mas vou pegar um outro giz. E as amortizações. Aí vou apagar essa parte aqui,
E vou continuar. Bom, ocorre que, como mecanismo contábil, nós temos o balanço, um outro item, que eu vou chamar de item 6. Esse é um termo só técnico chamado erros e omissões. Também dá para discutir economia com ele aqui. Dá para ver qual é a importância dele, de uma natureza econômica. Mas a gente não vai adentrar aqui nisso não, tá? Não é bacana para a gente como administrador, embora tenha conteúdo econômico a ser explorado aqui. E aí tem o item 7. O item 7, finalmente, para a tranquilidade de vocês, é chamado saldo do balanço de pagamentos. Veja, deixa eu te dar uma luz aqui. O item 4 é a soma do item 1, do item 2, do item 3. O item 4 representa a soma do balanço comercial com o balanço de serviços mais das transações unilaterais. Item 4. O item 7 é a soma do balanço de transações, que foi dado como item 4, não é isso? O item 4. Ele representa, eu somar o resultado do balanço de transações, mais do balanço balanço de capitais autônomos, aqui é balanço de capitais autônomos, voltou aqui a palavra capitais. Balanço de capitais autônomos, que é o item 5, e a soma do erros e omissões. Erros e omissões representam o seguinte: no balanço de pagamento a gente tem que registrar todas as operações que envolvem um país com o resto do mundo. Agora imagina o trabalho que isso dá, registrar. Isso é feito por estimativas. Estimativas conduzem o quê? A imprecisão. Essa imprecisão vai ser apontada aonde? No sistema contábil, que é um sistema de partidas dobradas. É possível que você contabilize um crédito e deixe de fazer a partida dobrada. Então, as transações, como são inúmeras, pode ser que haja erros. Então, aqui a gente faz o quê? Uma conta de fechamento. Se o balanço de pagamento não fechou, você fecha ele aqui. Então, é uma questão assim, mais assim, de técnica do que propriamente de comportamento. Agora, o que eu quis dizer? Eu já vou adiantar. Se os erros e omissões for um valor muito alto, vai mostrar o quê? Que tem alguma coisa errada aí. Desvio, corrupção, essas coisas todas, tudo pode aparecer aqui em erros e omissões. Não vou me aprofundar. Muito bem. Então, aqui é o balanço de pagamentos. É a soma de quê? Das transações correntes e das transações que envolvem capitais. Correto? Muito bem. Aí, daqui eu traço uma linha para mostrar que temos o último item, que é o saldo, que é o balanço, vou chamar item 8. O item 8 é o balanço de capitais compensatórios. Capitais compensatórios. Que é dado por 3 itens. Vou aqui colocar 3 itens apenas. Que é dado pelas reservas internacionais, tecnicamente chamada de haveres no exterior, haveres no exterior, ajuda financeira dada pelo FMI e pelo item chamados atrasados comerciais. Olha, o que eu vou fazer? Como nós estamos com o tempo do bloco estourado, atrasados comerciais. Como a gente faltou uma parte boa, eu vou fazer um outro bloco para terminar esse assunto aqui, tá? Para a gente ter uma média de 20 a 30 minutos de cada bloco. Na sequência, a gente faz um apanhado sobre isso. Obrigado.